muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês, sempre trazendo um papo interessante, uma pessoa interessante e hoje não será diferente. Gente, vai rolar aqui não, né, gente? Vai rolar no mundo todo aí mais uma edição do Pinch of Science, que é um projeto elaborado para que os cientistas, né, os pesquisadores, eles consigam alcançar a população, falando um pouco sobre toda a sua produção acadêmica, né? Eu já conversei com a Gi 2 vezes, assim, ela virá mais vezes durante essa semana, então vocês têm que acompanhar Francamente essa semana, porque vai ser uma semana especial aí, voltado para a divulgação científica. E como é importante essa aproximação, né? Esse projeto, na verdade, ele é para acontecer nos bares da vida, com todo mundo tomando um chopinho ali e conversando, né, abertamente, diretamente com os pesquisadores, tirando dúvidas de uma maneira bem informal. Mas este ano estamos aí em meio a uma pandemia. Parece que acabou, gente, mas não acabou. Estamos aí fazendo, na medida do possível e da consciência de cada um, esse distanciamento social, esse distanciamento físico, né? E aí o Punch vai acontecer nas plataformas, né? Aqui de Jundiaí, a versão de Jundiaí vai ser o primeiro ano, ele vai acontecer no YouTube. Eu vou deixar tudo linkado aqui para vocês, mas ao longo da semana a gente vai aí avisando quais são as pautas e passando os links para você, ouvinte da Rádio Difusora, ou para você que está aí no Spotify ou no canal do YouTube. Bom, gente, o Pinch of Science começa agora, dia 9 de setembro, só que vai ter, porque né, a Gi, que é a organizadora, é uma pessoa incrível, e a gente vai ter uma palestra de abertura, o Pinch of Milk, que é voltado mais para os jovens, né, para as crianças, para os jovens. E ela traz quem? O Francisco Tupi, que ele vai falar sobre a ciência dos super-heróis, dos quadrinhos às páginas de pesquisa. Bem-vindo, Francisco, tudo bem? Oi, Tainã, tudo bem? Sim, esqueci o microfone. Tudo ótimo, obrigado pelo convite, né, de poder falar, divulgar a palestra, o evento, né, tá tudo ótimo. Gente, eu conheci o Francisco agora nesses movimentos aí, né, nessas aproximações da conversa sobre o evento que vai ocorrer durante 3 dias. Ele será o responsável pela abertura, já trazendo... eu estava conversando com ele aqui antes, aliás, acabei de tirá-lo do quê, gente? De uma apresentação que estava, uma live que estava vendo o Miss. Eu tiro o moço de lá, trago ele aqui para conversar com vocês, então vocês aumentam o volume e sentam na cadeira confortavelmente para ouvir este homem falar. Não é a primeira vez que você trabalha, eu não sei nem se eu trabalha, né? Mas é nesse formato de divulgação científica, né? Você faz outras coisas, você estava me falando aqui que já participou aí dessas mesas do MIS, onde você linka aí elementos da cultura pop com os cenários aí que a gente vive, enfim. Quero saber tudo sobre você, Francisco Tupi. Educador desde quando? Por que educador, essa profissão tão nobre e tão valorizada no Brasil, não é mesmo? Então, a relação da popularização da ciência e do conhecimento é algo que me move, né? Inicialmente, eu sou formado em geografia, eu sou geógrafo. Comecei trabalhando com meu pai era cartógrafo, então eu peguei essa parte da digitalização de mapas e tudo mais. E, paralelamente a isso, tendo tios, né, parentes na área da educação, sempre foi muito fértil em casa, leitura, filme, né? Meu pai ele tinha esse lado mais hands-on, então ele gostava de hackear, sabe, tinha uma turma, isso eu tô falando nos 80, né? Então, assim, pegar máquinas, desmontar para fazer os mapas, né? No final dos anos 90 ele já falava de drone, então eu cresci muito com aquilo, né? E vendo ele ir dar palestra em Portugal, na França, na Espanha, né? Foi para o Panamá junto com a NASA, análise de imagem da Lua. Então eu tive no seio familiar, né? Esses exemplos. Paralelamente a isso, eu fiz a faculdade de Geografia e
E foi me encantando, assim, foi tendo as possibilidades, né? Convite para dar aula, comecei a dar aula, treinamento de professores. Mas desde que eu comecei a dar aula, né, então imagina isso, ó, quase 20 anos atrás, eu entrando numa escola de boné, sem barba, eu sempre utilizei os brinquedos, os filmes, os jogos, para me aproximar dos alunos, sem saber que isso tinha sistematizações como a educomunicação, né? Num curso de Educom que eu conhecia a Gi, né? O professor Ismar, a Media Literacy, nos Estados Unidos. Eu passo uma temporada na Ásia e começo a ver o pessoal trabalhando muito com videogame para ensinar, antecedendo uma onda que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Isso em Hong Kong, Singapura. Aí vem toda essa efervescência da internet, eu crio um blog para falar de jogos e educação, eu tinha desistido de um mestrado na geografia, né? Apesar de ser um tema fascinante, eu não tinha me adaptado, não era o que eu queria trabalhar e como eu queria trabalhar, talvez por ser uma coisa muito restrita e não ter esse contato, né? Eu sempre penso nessa decisão, nessa mudança de caminhos, mas eu acabo voltando e falando sobre, voltando para a academia, né? Falando sobre os videogames e, paralelamente a isso, eu descubro toda essa ciência da filosofia dos super-heróis, os seus super-heróis enquanto mídia, né? E, sei lá, nos mais de 10 anos, 10, 12 anos, eu venho estudando, trabalhando com esse tema, participando de lives, inclusive de escritores, né? Famosos, não apenas como o Marcelo Deodébio, né? Não apenas pelo lado da educação, mas até de um conhecimento mais ocultista, em função do conhecimento, né? Aí nisso vem as palestras na Casa do Saber, planos de aula com a Unesco, já participei em eventos remotamente, perdi a conta de países que eu falei, e presencialmente em Ministérios da Educação, como Nicarágua, Emirados Árabes, né? Então, sempre essa relação do lado popular, que desperta o conhecimento, né? Para que com isso a gente consiga trabalhar a ciência, a cultura, as artes, né? Então, é basicamente essa linha. A gente fala, quando a gente fala de educação, né, e a gente pensa em educação, a gente pensa que o formato do local onde se educa ainda é o mesmo, né? É o mesmo quadro, a mesma sala de aula, né? Se tirar uma foto de 30 anos atrás, a sala de aula é igual uma sala de agora, de 60 anos atrás, idem, né? Só que a gente aí teve avanços, tá? Há 20 anos atrás já se falava do ensino através de games, de gamificação, que é um assunto hoje mais comum, né? Você acha que a educação em si, no modo geral, ela não acompanhou a nossa evolução tecnológica, né? Porque de entender que o saber ele tem eles são diferentes o estímulo também tem que ser diferente, né? Eu lembro que eu participei de uma palestra, eu tinha feito um documentário e fui falar com os professores, né, para usar o audiovisual da sala de aula como recurso, né? E aí, como aliar aí o telefone, né? Ainda que os alunos estavam começando a ter acesso aí aos telefones, e era uma briga, uma luta do professor que tirava o telefone na sala de aula, e como trazer isso para dentro do conteúdo, né? Você acha que a educação ficou muito concretizada no sentido de dura e não acompanhou essa evolução tecnológica que nós tivemos para usar isso para o bem, né? Inclusive. Olha, é uma pergunta muito... talvez seja a pergunta que defina o estado da arte que a gente sempre viveu, né? Talvez se pegar uma pessoa da Idade Média e ela andar pela escola, talvez a única coisa que ela reconhece é a escola, até março desse ano, com Sim. as aulas ao lives, né? Eu falo, professor hoje não corrige mais trabalho, o professor faz react, né? Então, bom. assim, a gente não tem mais aquele palco italiano, né? Sim. E o que teve não foi uma mudança tecnológica, foi uma mudança cultural. Porque desde sempre, nos últimos anos, a gente tem Zoom, tem FaceTime, tem Skype. Alguns professores utilizam isso em suas aulas? Sim, utilizam, né? Mas existe uma vanguarda, existe uma ponta de lança que ela está abrindo o caminho, que ajudou a pavimentar, a mostrar esse caminho. Mas, de fato, quando a gente fala de educação,
ao mesmo tempo que a gente tem iniciativas muito diferentes, a gente tem questões políticas e questões mercadológicas. Então, eu gosto muito de dois educadores, né, o Dido Krishnamurti, que ele, inclusive, tive a oportunidade de estudar na escola dele na Califórnia, né, com toda aquela ambiência, toda aquela liberdade de ensino. Ele fala, não existe diferença entre a educação e a vida. Então, a gente buscar uma educação que seja efetiva, muito além de formalismos e questões que são atávicas, são questões assim tradicionais e não se mudam. E também a gente não pode se esquecer aonde nós estamos, no Brasil. Muitas escolas, muitos alunos vão para a escola para comer, né? Sim. E questões políticas muito fortes em relação a isso, né? Interesses diversos. Então, aquilo que a gente vê na Finlândia, que é lindo, maravilhoso, pode ter certeza que aqui no Brasil vai acontecer se houver algum interesse financeiro por trás, né? Então, mas ao mesmo tempo, tem um outro educador chamado Ivan Illich, que é o livro negro da educação, e óbvio que eu não estou criticando a escola, porque é da onde eu tiro também o meu sustento, onde eu trabalho, mas ele fala que o que destrói a educação é a escola. E a escola, ela tinha que mudar o perfil dela como escola. Ele fala do fortalecimento das comunidades de aprendizado. E aí é o que a gente tem hoje na internet, só que ele falou isso nos anos 60. Então, as pessoas se agruparem socialmente, as comunidades de aprendizado, de modo que você tem alguma coisa para me ensinar, eu tenho algo que eu quero aprender e eu vou buscar isso. Então, essas transformações, elas estão acontecendo, porque elas também são imutáveis. Quantas vezes, esses dias eu estava comentando, igual um parlamentar uma vez, que ele volta da Coreia do Sul e uma das coisas que ele quer fazer é proibir o videogame no Brasil. Não tem como se proibir um videogame, né? E, ao mesmo tempo que a gente vê que, óbvio, que tem países que investem na economia criativa para ser um elemento formador, fomentador de PIB, e tem países que têm tantos outros problemas e emergências que isso não é a prioridade do dia, né? E então a gente tem uma série de questões aí que orbitam, que algumas vão formais, outras vão na guerrilha, né? Sim. E então eu acredito que, apesar de não acompanhar, isso é muito também da configuração do mundo. A gente não pode esquecer que também tudo é muito recente, né? A matemática que existe, né, desde quando, né? Desde que o ser humano existe. Mas o cinema, o próprio videogame são mídias muito recentes, né? A minha principal guru, né, a professora Marília Franco, que vem militando com isso, já vai fazer dezenas de anos e também sempre teve uma grande resistência. E hoje tudo é audiovisual. A gente tem diversos modelos de tela, até os vidros inteligentes, daqui a pouco as janelas são telas, né? E isso entra nos Estados Unidos formalmente na década de 60 por haver uma necessidade. Por quê? Por precisar treinar pessoas para o Vietnã. Então não tinha instrutores, o Edgar Dale filmava as aulas, então tinha um porquê. Ou se não, quem consome o videogame como treinamento? Talvez a primeira instituição, o exército. Por quê? Porque o videogame ele é perícia, é habilidade. A pessoa tem que aprender a pilotar, dar uma ordem, alguma coisa nesse sentido, e habilidades, os jogos treinam as habilidades. Sim, né? Estratégia, inclusive, né? Sim. Então é isso. Eu vejo, sim, que existe esse descompasso, mas esse descompasso, isso aqui que eu falo não é uma crítica. Ele demanda um entendimento que a gente vai tendo, né? O que a gente mudou de entendimento, ou a crise que a gente está vivendo, inclusive financeira, né? E outras crises que se denotam disso, inclusive políticas, éticas, e tudo o que acontece, né? Nos obriga a olhar e usar melhor o que nós temos. Até porque com a crise financeira você não consegue desenvolver nada semelhante, igual o que acontece no final da Segunda Guerra, né? O mundo ele está parado, né? Não tem que se tirar o melhor daquilo que se tem, né? Então a gente está tendo um salto, sim, e eu não sei dizer se não acompanha ou se a gente está no ritmo natural. Eu tento sempre me jogar assim e poder dar o melhor para que as coisas aconteçam bem, né? E vejo muitos educadores, os educadores estão fazendo isso de acordo com suas possibilidades, vontades e tudo mais. Sim. Durante essa pandemia, esses meses todos, a gente viu, como você falou, né? Tem alunos que vão para a escola para se alimentar, né? A gente assistiu de perto, assistiu não, né? Foi jogado na nossa cara essas distâncias, essas desigualdades todas, né? Não dá para falar de educação de um modo geral, né? É muito
particular de acordo com região. Mesmo aqui na cidade de Jundiaí, há diferenças de um bairro para o outro, de uma escola para outra, né? Mesmo entre escolas públicas, né? De um lugar para o outro. E a gente falou muito dos alunos, né? Dessa preocupação dos alunos. Todo mundo tem acesso à internet, todo mundo hoje tem um celular, se identifica lá na pesquisa do IBGE que a população tem o aparelho, mas não se pesquisa se tem o acesso a dados. Por exemplo, hoje você fala, o conteúdo está todo lá, hoje é fácil assistir uma live, é gratuito o conteúdo, mas uma grande parte não tem acesso a dados móveis ou Wi-Fi, enfim, né? Aqui mesmo a gente se deu conta dessa realidade agora durante a pandemia. E aí, como que esses professores têm que se reinventar, né? Se apropriar daí das ferramentas para alcançar esse aluno, né? Então, esse momento também, não só os alunos tiveram que se reaprender, porque muitas casas também não permitem que o aluno tenha um momento de silêncio ou um aparelho para assistir uma aula, mas também tem muitos professores que também não têm condições de dar essa aula no sentido de equipamento bom dentro de casa ou de uma internet de qualidade, né? Não que não que as pessoas deveriam estar preparadas para uma pandemia, mas isso mostra como essa conversa ainda está muito aquém do que deveria, né? Dos próprios educadores terem condições, né? Com certeza. Existe um livro bem antigo, né, da Índia, chamado Bhagavad Gita, que tem uma conversa entre Arjuna e Krishna, e ele fala que a vida é um campo de batalha que você não treina antes. Então, assim, a gente não tinha vivido uma circunstância como essa. Alguns países já tinham adotado protocolos por terem passado por isso. Em 2006, 2007, quando eu estive na Ásia, aliás, as minhas máscaras, eu tinha umas máscaras todas fluorescentes, todas que eu comprei lá naquela época, né, com os dentes, assim, porque isso fazia parte, né? Os próprios resultados que a Mongólia teve, né? Porque já tinham vivido, já tinham passado por isso, né? Então, essas crises, elas criam uma circunstância de exame da situação muito grandes, né? Que refletem algumas fragilidades, dão outros caminhos, né? E de fato, sim, talvez nada resume melhor a frase que 2020 é o ano que os professores viraram streamers, né? Eles estão streamando conteúdo, né? Então, houve uma necessidade muito grande, ou a necessidade, houve uma movimentação muito grande de trazer essas práticas que elas já existiam, mas culturalmente elas não tinham sido postas em prática, igual compras de cartão de crédito. Desde que a internet existe e se popularizou com 96, na época do CD, você podia fazer compras por cartão de crédito, né? Só que o que acontecia com a internet de escada? Mas as pessoas não tinham confiança. Sim. Né? Então, aos poucos, elas foram ganhando confiança. E por não poderem sair de casa também e tudo mais, foi um meio o qual não é à toa que as empresas de varejo, de vendas e, né, que fazem toda essa entrega, a própria Amazon, né? Porque houve essa mudança que não foi uma mudança de ordem tecnológica, foi uma mudança de ordem cultural. Então, obviamente, as próximas gerações, como que a gente ensina, as ferramentas, né, elas vão ser vistas de outra forma, porque é uma emergência que está nos obrigando a mudar o ponto de vista, né, e tentar tirar o proveito e tentar superar as limitações, né? Então, são questões assim que a gente está vivendo todos os dias, como você chama a atenção de um aluno, como você lida com tantas lives e com tantos eventos acontecendo, são shows de rock, são exposições virtuais, são duelos de repentistas, artistas, palestras, né? Tem até essa hiperexposição da tela, como você dosa, né? Como a família é obrigada a ser uma família, né? As pessoas estão... a família precisa virar uma academia de ginástica, a casa vira uma academia de ginástica, né? Então, todo esse modo de vida que está emergindo, ele veio de um susto, né? E de uma necessidade de encontrar respostas, né? Você consegue acompanhar esse monte de conteúdo que está sendo gerado? Porque, assim, por um lado, tem todas essas questões do acesso. Eu vejo cada vez mais educadores virando youtubers,
Conversei com um amigo essa semana que ele ensina química com viés étnico-racial e tal. Legal. Ele falou assim, então, eu sempre quis ser professor, mas virei YouTube para dar conta de ser professor, né? Ele está todo nesse processo também de se adequar à linguagem, né? Porque é uma outra linguagem, não é a mesma linguagem de sala de aula, né? De entender como que alcança. Ele falou assim, eu tenho 33 anos e estou pensando como eu consigo alcançar o jovem. Foi aí que eu descobri que eu não era mais jovem também, né? Porque você tem ali uma diferença, né? Como tem sido isso para você, pessoalmente, assim, com todos esses conteúdos e, enfim? Ah, assim, a gente se reinventa, né? Então, tem uma máscara, tem, às vezes, uma aula de modelagem 3D, aí eu já uso a Dora Aventureira. Oi! Oi! Então, assim, e é muito legal, porque, sem se esquecer do motivo que nos trouxe aqui, e reafirmando uma outra questão, a questão do uso midiático, né? Então, se a gente pegar na filosofia da comunicação, onde eu fiz o meu doutorado, embora fosse games e tudo mais, a gente tem um autor, Deleuze, que fala do corpo sem órgãos, né? Então, quando você vê um vídeo, você vê um filme, né? Essa questão da fenomenologia, da percepção. Então, apesar de eu ser uma pessoa, como que eu vou falar, usual, né? Em lives. Então, por exemplo, hoje eu acordei falando com o pessoal do Haiti, antes do almoço estava falando com o pessoal do Paquistão, então estava falando no Líbano, centenas de escolas no Líbano foram completamente interrompidas por conta da explosão. Então, isso era uma coisa que já fazia parte da minha essência, do meu modo de me colocar no mundo e aprender e ensinar. Então, tem no YouTube histórias que eu leio, que eu busco ler histórias, né, para quem quiser ouvir e tal, né? Mas eu estou encarando muito, na minha concepção, que esse é o ano que eu estou colocando em prática tudo aquilo que eu estudei. Inclusive as coisas mais assim profundas do lado da filosofia. Então, para mim, tinha um bonequinho, tem um bonequinho do Johnny Depp, do Piratas do Caribe, que eu também gosto de usar ele para me lembrar que o Johnny Depp, ele se baseia muito no cinema mudo, né? Então, a gente aqui distante, a gente tem um distanciamento e o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo, né, nos coloca numa não existência do ser humano, porque você não tem mais a pessoa. Sim. Então, o cinema mudo, quando surgiu, e tem esse livro do Steven Chavir, O Corpo Cinemático, que comenta o Johnny Depp, ele bebe muito na fonte do cinema mudo. Então, ele arregala o olho, né? Então, eu vou dar aula, eu estou falando numa live, eu gosto de abrir o braço, eu gosto de falar, eu gosto de gritar. Por quê? Até na rua, as pessoas, você só tem o olho, né? Sim. Então, assim, como que você, através dessa mediação da tela, mesmo sendo a mídia, você tenta passar um calor humano que seja por uma brincadeira, sabe? Ah, presta atenção, vamos conversar, e não sei o quê, e fazer uma gracinha, cantar uma música. Porque o quê? Lembrar que, apesar de ser uma tela, né? E na tela você não está vendo, eu não estou vendo a Tainã, né? Eu estou vendo a projeção da Tainã, né? Então, assim, a gente tem filosofia chinesa que fala do profeta da luz, entre a luz e a sombra, o que é a verdade, o que não é a verdade, né? E pensar assim, se isso é difícil para um adulto, né? Se isso é difícil para um adulto, imagina o quanto isso é difícil para uma criança, né? Então, a gente está vivendo num momento que talvez o futuro não era igual aquilo, crescer, reproduzir, morrer, ter trabalho, aposentar. Não, tem uma pandemia, não sabemos quando vai abrir, a quem negue, a quem aceite, né? Então, várias questões. Esses dias eu li um texto de um psiquiatra muito legal da síndrome da cabana, né? Das pessoas terem medo de sair de casa, né? E de fato a gente sente todos esses sentimentos e sentimentos que a gente não sabe de onde a gente vem. Então eu, na qualidade de professor, quando eu dou uma live ou uma aula, eu penso assim, eu tenho que tirar a pessoa daquela circunstância, o conhecimento para um autoesclarecimento, né? Que leve a pessoa a pensar, a refletir, alguma coisa assim. Esses dias com a professora do Paquistão, tava as duas filhinhas dela, eu falei, e as aulas? Não está tendo aula. Então chama aí, eu dou uma aula, vamos desenhar aqui, ó, meu pai. Então, crianças do mundo inteiro, desde aldeias de refugiados e tudo mais, às vezes elas entram e falam, alguém pode me dar uma aula de inglês? Alguém pode conversar? Né? Que era alguma coisa que ela já existia, né? E assim,
E eu também acabo acompanhando para entender o que está acontecendo e para onde a gente está caminhando, como que está. Então, por exemplo, eu gosto muito de sons étnicos, né? Rocks étnicos. Então, assim, eu adoro rock da Mongólia. Uma coisa... Então, tem uns sons dos povos altaicos da Sibéria que geralmente o que acontecer agora, eles estão fazendo lives, né? E como shows, ou aquele festival Burning Man que acontece nos Estados Unidos, está acontecendo uma outra versão desse festival, cada um nas suas casas, as exposições de arte. Óbvio que não dá tempo de acompanhar tudo, né? Óbvio que eu estou lendo muito mais, porque eu não tenho tempo do deslocamento. Eu tinha equipamentos de musculação em casa, eu tenho mais, então eu tiro 1 hora, 2 para ficar treinando, sabe? Para tentar ter esse equilíbrio, ter esse lado saudável, né? Para quando entrar numa circunstância de relacionamento humano, eu não mostrar as fragilidades, eu não enaltecer as fragilidades, né? Mas é o que eu falo, antes de ser uma aula de qualquer tema, é uma aula. E antes de ser uma aula, é uma conversa. Antes de ser um professor, é um ser humano, né? Então, buscar essa conversa, saber lidar com as minhas fragilidades, saber mostrar direções, conversas. Então, tudo é assunto, tudo pode ser ensinado, tudo pode ser legal, né? Inclusive os super-heróis, né? Verdade. Aí você vem, a gente vai conversando aqui, mas vamos voltar ao Mas isso que é evento, né? bom, isso que é bom. É muito legal, né? Eu já falei isso aqui, mas é muito legal fazer esse link, né? Porque você não só tem, mas também busca os artifícios para atrair atenção, né? Para além do conteúdo em si, né? E esse link aí com os super-heróis, eu acho que é fundamental para você trazer o diálogo aí não é nem aluno, mas com a audiência, né? É verdade. E como que foi essa construção para você? De usar o Então, cinema, de usar os super-heróis, que é uma, né? As pessoas são impactadas o tempo todo aí pela cultura pop, enfim. primeiro, eu sempre gostei, na minha casa sempre teve quadrinhos e mitologia. Então, meu avô desenhava quadrinho, chegou a desenhar, fazer cartoon para jornal, Amigo da Onça, Gente, que Turma da família Mônica. é essa? Me explica essa família. Vários talentos aí. O meu pai, ele andava numas galerias no centro para comprar disquete, comprar equipamento de computador, que depois uma dessas galerias virou a Galeria do Rock, mas antes era a galeria, tinha um nome, galerias comerciais e tudo Uhum. mais, né? E ele ia sábado de manhã para o centro e eu ficava lá também no meio dos livros e vendo, mas assim, mitologia sempre foi uma loucura, né? E aí o que acontece? Quando eu entro na sala de aula, né, sempre lendo quadrinhos, eu tenho uma coleção de mais de 5.000 quadrinhos, a última vez que eu contei, sério. E é tudo muito próximo, né? Uma mitologia, uma história religiosa, né? De uma cultura, né? Um quadrinho, aliás, eles bebem muito nessa fonte dessa mitologia, né? E aí o que acontece? Eu entro na sala de aula, como eu já disse, sem barba, de bermuda, a primeira vez que eu vou levar o currículo. Ah, mas hoje não tem entrevista com aluno, não, mas eu sou o professor. Não, mas a gente não está admitindo estagiário. Eu falei, não, eu já sou formado, tá aqui. Aí começa a dar aula e, enfim. E eu lembro que eu peguei uma turma, não era nem de 5º ano, era 5ª série, e os alunos continuavam levando brinquedo para a escola não existe mais, era uma escola que ficava aqui na zona sul de São Paulo. E a diretora me chama e eu falei, pronto, lá vem bronca, mas dessa vez não era. E ela fala assim, olha, os alunos eles não estão entendendo que não é mais para trazer brinquedos, eles estão nessa transição. E aí o que aconteceu? Espontaneamente, eu sei que eu fui dar um exemplo lá das montanhas, eu falei, sabe lá do Cavaleiro Zodíaco? Né? As 12 casas? Então, aí do nada um menino mostra o bonequinho e esconde. Eu falei, pô, deixa eu ver. Eu gosto. Você gosta? Gosto, né? Aí, outro dia, um aluno vai e põe um brinquedo em cima da mesa, porque ele sabia que eu não ia pegar. E a escola estava ficando com tanto brinquedo que a biblioteca virou uma ludoteca e estava quase virando uma loja de brinquedo.
E aí eu cheguei assim e falei, ele tava com o Hot Wheels ali, aí eu comecei a falar do Hot Wheels, das marcas, o que tinha atrás do carrinho, das marcas dentro do brinquedo, porque ele vem na escala, tudo. Aí no outro dia tinha uma Barbie. Aí eu chamei a diretora e falei, olha, eles estão trazendo os brinquedos e eu estou começando a fazer, eu tive uma ideia. Sexta-feira, última aula, me traz um brinquedo e eu dou aula, mas só pode trazer um brinquedo. Se não trouxerem mais, se trouxerem, não tem mais. O que aconteceu? Sempre tinha o tema, ou eles traziam uma outra boneca, um brinquedo, um carrinho, alguma coisa, e eu falava de um assunto, dava uma palestra e tudo mais. Podia ser um jogo de videogame, e o que aconteceu? Os alunos da sexta, sétima, oitavo ano, primeiro, segundo, terceiro, né? Série, não era ano, começavam a aprontar para ser mandados embora da sala para vir ver minha aula. Então, acabou que do meio para frente do ano, a escola falou, olha, depois que passarem as provas, toda sexta vai ser isso que vai acontecer. E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, né? E sempre que eu dava aula, fazia essas correlações com filmes, porque eu sempre gostei muito, né? De filme, de quadrinho, né? Não só assuntos mais bronca também, né? Porque às vezes o professor tem que chamar a atenção. Pô, você gosta tanto de tal herói, você acha que seu herói ia concordar com isso? Você acha que está mais pro vilão? Sabe? Utilizar de um modo até socrático, assim, o pensamento, provocar a reflexão, né? E aí, os super-heróis, eles têm uma coisa muito interessante, né? Que essa onda que a gente tem, né? Ela surge por conta da cultura norte-americana, o American Way of Life. E essa cultura que a gente vê hoje de Comic Con, ela vem de eventos que são, né? Você fez um comentário, mas a ciência não se aproxima. Depende, porque uma das questões nos Estados Unidos que apoiam é a própria Marinha, sabe? O STEM. Ah, sim. Os exemplos da Comic Con, ela surge com eventos que reuniam cientistas daquilo que veio se chamar NASA e escritores de quadrinhos. E esses eventos, eles foram tão importantes para o fomento dessa cultura pop que a gente tem hoje, cultura pop, nerd, geek. E o que aconteceu? A cultura gótica, né? Ela vem disso, né? E foi base para a cientologia. Foi exatamente o que fez o Aleister Crowley ir para os Estados Unidos por conta de uma história em quadrinho. E um cientista da NASA. Né? E aí você tem as contraculturas juvenis. E tem uma relação entre a contracultura e o quadrinho. A contracultura e o quadrinho. Que aquele escritor, que eu estou terminando de ler a biografia dele, o Grant Morrison, que ele fala que é o princípio de checkmate e agora é a teoria do coelho, que ele fala uma relação entre... que os heróis, eles vêm e vão por uma série assim, não é uma teoria, é uma especulação doida, mas acaba sendo legal, né? E como que isso consegue pegar o Zeitgeist, como isso consegue pegar o espírito do tempo e traduzir e colocar as angústias, os medos, as incertezas, né? Então, o professor Henry Jenkins, que escreveu o livro A Cultura da Convergência, ele tem uma frase muito legal que fala, né? Estude os jogos e você vai conhecer aquela civilização. Mas estude os heróis que você vai conhecer aquela civilização, né? E como que isso está associado também à questão do cinema, a ponto do que o imaginário, o desejo e o consumo, eles viram uma coisa só. Começa a ser formatado, né? Então, assim, quadrinhos, super-heróis são interdisciplinares. Sim, mas isso é o entendimento agora, porque na minha época, por exemplo, eu já tive HQ do Sandman confiscado na sala de aula, assim, por exemplo, sabe? Assim, não tinha nenhuma possibilidade da gente levar qualquer elemento que não dissesse respeito diretamente àquela aula, aquele momento ali voltado para a educação, que não o caderno, a caneta, o lápis, enfim, o livro ali, né? Inclusive as próprias leituras, né? As leituras tinham que ser aquelas leituras, todo o debate tinha que ser em cima daquelas leituras obrigatórias. Qualquer outra coisa, qualquer outro elemento estranho era banido, pelo menos isso na minha experiência de aluna, né? E minha experiência de aluna foi pré-internet, né, minha gente? A minha também. O que acontece é o seguinte, eu concordo, eu tive uma série de HQs que não só foram confiscadas, como rasgadas.
por professores ou outros alunos que vinham, rasgavam, e os professores davam risada, porque houve uma mudança do eixo, que não necessariamente ela é positiva, mas a gente tem que ter isso claro, que a cultura nerd era uma cultura especulativa. Sim. Era uma cultura de quanto mais você lê, mais você sabia debater. É o exemplo que eu dou. 2 nerds sentam para conversar e eles vão falar qual que era, sei lá, o personagem mais forte, o Pernalonga ou o Darth Vader. E eles iam usar de ciências, eles iam usar de literatura. E sei lá, o Grande Gatsby fosse daqui a 3.000 anos. Enfim, o nerd é aquele cara bitolado, né? Sim. É o nerd, o otaku, o geek, o que chame. Na verdade, quando vem esse nome de geek, essa cultura ela deixa de ser uma cultura especulativa, uma cultura de fanzine, uma cultura de porão, que todo mundo se juntava, uma contracultura, e passa a ser uma cultura aceita. A aceitação, ela é uma aceitação mercadológica. Ela deixa de ser uma cultura especulativa para ser uma cultura de consumo. Mas tem um lado governamental muito sério nisso, que é o quê? Que entende-se que a economia criativa ela é uma fonte geradora de PIB. Então, você tem leis, a Lei Mickey, né, que tem aquela relação de quantos anos que o autor morre, que isso foi revisto por conta do Mickey. O quanto que o Mickey, e a morte do Walt Disney, o quanto que o Mickey ele representa de PIB para os Estados Unidos. O quanto que culturas, países que criam jogos investem na economia criativa por conta desse consumo. Nos super-heróis. Quanto que, por exemplo, para você usar uma camiseta, sei lá, do Homem-Aranha, né? Na verdade que tem 2, tem o Ramones e o... Sim. E o Homem-Aranha, né? Então, o que acontece? Quando você... O herói, ele acaba passando por uma questão de licenciamento, né? Então, antigamente, a primeira camiseta que eu tive foi num shopping de Curitiba, que tinha um cara que gostava de escanear card e fazer camiseta. Foi uma do Venom, né? E aí, dentro disso, o que acontece? Dentro dessa visão, foi visto que existe um mercado. Os nerds também cresceram, né? Haja vista Bill Gates, Steve Jobs, né? O próprio Neil Gaiman, o Grant Morrison. E viraram um bom público consumidor, inclusive, né? E os pais nerds consomem com os filhos nerds. Sim. E os pais que não eram nerds, hoje têm filhos nerds, né? Porque esse professor que rasgou meu gibi, né? Um dia veio me adicionar no Facebook, eu falei, não. A vingança dos nerds. Aí, ó, tá aqui, ó, meu trabalho, tá aqui o que eu tô fazendo. Porque eu vi sua live. Exatamente daquele assunto que eu falei, eu vou ser professor e vou fazer do meu jeito. E não vou te aceitar, né? Mas o que acontece? A vingança dos nerds, literalmente, minha gente. Então, o que acontece? Então, existe um lado de mercado muito grande. Eu falo para os alunos de hoje, falando das profissões do futuro e tudo, mas eu tenho certeza que vocês vão trabalhar com videogame ou com algum personagem, porque a indústria do licenciamento é muito grande. Sim. Né? Isso tem mercado. Existe essa briga por personagens. Olha só, você vê o Umbrella Academy, você vê o Karate Kid voltando, né? E, que nem esses dias, numa aula de comunicação para alunos de marketing, o Cobra Kai foi uma super aula deles entenderem a identidade visual que tem ali. Então, os criadores são pessoas que estudam, que pesquisam e colocam aquele conhecimento. E, obviamente, que a gente, por gostar, por ter esse conhecimento, a gente consegue decodificar o que tem atrás daquilo. E falar, tá vendo? Aprender é legal. Aprender é bacana. Né? Tem um escritor chamado Jin Anotsu, que mora em Belo Horizonte. A gente deu uma palestra lá na Bienal e falou, meu primeiro livro foi Harry Potter, meu segundo foi Shakespeare. Começou a escrever livro e agora está fazendo o roteiro do filme do Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe? Então, como diz a professora Marília Franco, e uma coisa que ela disse para mim, ela falou assim, quando eu terminei meu mestrado, que foi sobre o Street Fighter e o cinema, o audiovisual e tudo mais, ela chegou e falou, você tem uma dívida muito grande, porque você foi aquela pessoa que daquela paixão encontrou um meio de vida. E tem muitas pessoas assim que precisam também um caminho nesse sentido.
A minha educação na escola, eu gostava de estudar aquilo que eu gostava e aquilo que eu não gostava eu rejeitava. Sei lá, eu considero que eu tive uma educação paralela. No meio de mitologia, no meio, sei lá, esse final de semana eu vou num templo budista, vou num templo Hare Krishna, eu vou, sabe, ter uma outra noção do que é o mundo, sabe, das coisas, porque eu falava, eu não estou vivendo para viver a escola, eu estou vivendo para depois da escola, né? Foi um momento difícil, lógico que foi. Talvez toda aquela fúria, né, aquele som e fúria, né, tipo, toda aquela questão ia se converter naturalmente em me virar professor, porque eu tive um aprender a aprender, uma autoeducação, né? Talvez por isso que eu gosto de pedagogos e teóricos da educação que falam que a educação é uma terra sem caminhos, cada um faz o seu, né? E a partir daí a gente vai vivendo, a gente vai entendendo, a gente vai conversando, sugerindo, óbvio, se um aluno vier conversar comigo do Batman, eu vou conversar como um fã e eu vou colocar ali questões que vão fazer esses alunos, no mínimo, a pensar, a trazer os dilemas éticos para não ver aquilo passivo. Porque talvez imagine o que o Batman quisesse de você assistindo ele, né? Sim. Ou ele não iria gostar. Olha só como as histórias elas estão ganhando um nível de profundidade, né? Tem o Coringa, tem o Umbrella Academy, que eu vou repetir, né? Que é inclusive um brasileiro que faz parte ali de toda a criação, né? E um músico lá daquela banda My Chemical Romance, né? E a ideia, como que o quadrinho, principalmente naquela questão, ele serve como uma metáfora de problemas familiares, cotidianos. Isso a gente tem o Jung, a gente tem o Joseph Campbell, né? Então, a gente tem, sim, uma mitopeia, né? Que é esse mito todo conjunto, né? E como que também essas coisas são utilizadas pela mídia. Pode ser, você vê como que um político é representado, como uma propaganda é representada. Então, evoca-se essa jornada do herói. E o quanto a gente pode pesquisar, o quanto a gente pode entender desses heróis e utilizar eles um espelho como a gente. A gente está falando muito de tecnologia, né? Uhum. Teve um artigo que eu escrevi para um livro, Ética e Publicidade no Consumo, alguma coisa assim, já faz um tempo, é sobre o Homem de Ferro. Então, o Homem de Ferro, que surge nos anos 70, ele surge na Guerra do Vietnã, onde o público não tinha um apreço a essa circunstância, muito pelo contrário, né? O herói dos anos 70 é o Thor, que era o loiro, cabeludo, sem camisa, que viajava na ponte de arco-íris, fazendo até apologia, todas as coisas hippies e tudo mais. O Homem de Ferro, ele ficou popular em 2010, quando as pessoas já tinham a questão muito bem estruturada do que era tecnologia. Se o computador quebra, você vai na loja. Se ele apanha, ele faz um upgrade. Sim. Que dentro daquela máquina não era um robô, era um ser humano. Então, o tempo dele tinha chegado. As pessoas começaram a entender. Diferente do Japão, né? Que você tem o Jasper, o Changeman, os heróis metálicos, né? Os Metal Heroes. E o que tem por trás disso? O Japão, ele teve um processo de modernização muito rápido por conta da bomba, né? E você tem um outro modelo de heroísmo, que inclusive o próprio Joseph Campbell fala, do herói japonês, né? O herói oriental, o herói ocidental, o drama em si mesmo, a questão coletiva, né? E como que isso, a própria mídia, ela explora, né? Esse modelo do herói virar professor, igual tem no Star Wars, para dar continuidade da série, né? Então, assim, não é porque é a mídia que é 100%, é uma coisa pura, mas isso deixa mais legal você ver, isso deixa mais legal você entender, né? Então, assim, isso tem a ver com história, tem a ver com sociologia, tem a ver com comunicação, tem a ver com questões vocacionais, tem a ver com física, né? Esses filmes de ficção científica, as discussões que tem, né? Eu acho isso fascinante, até por gostar e por me deixar muito mais, assim, como que eu vou dizer, imerso no tema, né? Por trazer, talvez, eu ter que empreender um esforço pessoal maior para que eu possa entender, né? E que eu possa utilizar em circunstâncias de comunicação, igual a gente está aqui, né? Eu estou aprendendo com você, a gente está conversando. Eu ganhei uma aula hoje, gente, já essa amostra aí do que vai ser a palestra de abertura. E é muito legal quando
O papo sobre educação, ele não é só sobre o conteúdo, mas ele é transversal, né? Quando você falou, a educação é sobre a vida, né? É tão importante isso, né, de educadores que realmente pensam o educar, né, que é a troca, enfim, como uma ferramenta de desenvolver pensamento crítico, acima de tudo, né? Não é só decorar a matéria para passar numa prova, porque por muito tempo foi isso, né? A educação, ela sempre foi essa questão, a nota, preparar o aluno para o vestibular, preparar o aluno para o mercado de trabalho. A educação sempre, ela baseou aí essas relações competitivas mesmo, mercadológica, né? Não, aqui nessa escola nós temos os alunos mais preparados para enfrentar a concorrência no mercado de trabalho, né? E educação não é só sobre mercado de trabalho, né? São sobre vidas, né? Sobre pessoas e como elas se relacionam na sociedade, no espaço-tempo e se relacionam umas com as outras, né? Sim, isso é muito legal, né? Talvez a função da educação é aquela legitimação do seu papel na Terra. Sim. Né? A gente não pode esquecer que metade da população do mundo hoje não tem internet. Então, você tem, do que você pode fazer para quem não tem? Né? Alcançar, né? Então, assim, trazer esses dilemas, trazer essas questões, né? Óbvio, tem professores que são músicos e dão aulas que abarcam toda a questão de música, né? Tem uma série de questões aí que a gente acaba vendo, acaba aprendendo, acaba fazendo o nosso modelo. É aquela questão que a gente sempre comenta muito, assim, emancipar ou condicionar. E quando eu falo isso, São Tomás de Aquino, Aristóteles, Kant, né? Aquele esclarecimento, né? O próprio Krishnamurti, que é o self-awareness, né? Um auto-esclarecimento, aprender a aprender, né? Então, eu não gostava da escola, gostava de algumas coisas da escola, inclusive tinha minha professora, a professora Lia, ela tinha um Dodge Dart, que ela me dava carona. Por muitos anos foi meu sonho de consumo esse carro. Por exemplo, quer ver, ó, e assim, e também tem outras coisas da comunicação, na educação, que a gente é inundado a todo momento de informação. Sim. Então, como que a gente consegue pegar essa energia que nos inunda, e a tendência é cada vez ela vir mais e trazer para a gente. Então, você criar o olho, você ter essa disciplina, né? Então, talvez o que coroa a minha forma de ensinar é tudo que eu vejo. Eu falo, o que eu posso ensinar com isso? E também, o que eu posso aprender com o aluno? Então, qual é o seu super-herói predileto? O meu? Sim. Nossa, que difícil, né? Você já falou um aí, mas eu não quero te tendenciar. Não, olha, antigamente era o Batman. Agora não gosto mais dele, assim. Eu vou mudando meus heróis. Sandman, assim, foi um HQ que eu curti bastante. Por quê? Acho que porque ele era mais soturno, assim, não sei. E qual é a ciência do Sandman? O que você aprendeu, não tanto pessoalmente, mas o que você aprendeu, você faz um link com o mundo, com a ciência, assim. O que o Sandman te trouxe? Caralho. Eu não sei, assim, quando eu comecei a ler Sandman, eu era muito nova, assim, né? Mas eu sempre gostei do clima do HQ, na verdade, né? Mas tem uma coisa relacionada ao mundo dos sonhos, assim, que me chamava muita atenção, sabe? Eu não sei. É a interação do universo mesmo com outras criaturas, eu não sei. Eu não sei te dizer, assim, qual foi minha pira com o Sandman. Mas você sabe o que é legal? É que essa pergunta vai te acompanhar. E talvez você vai... tudo, né? Exatamente. Então, tá vendo? Você provoca. Só de separar e pensar, o olhar já mudou toda a questão. Por exemplo, eu gosto muito... Eu nunca questionei, sabia, na verdade, porque eu achava ele mais pesado, assim. Eu achava que o HQ me passava um certo desespero, na verdade. Uma coisa mais de destruição, assim. Eu não sei, eu gostava desse clima. Eu acho que era meio caótico, mais caótica do que eu sou hoje, talvez. Por isso que eu gostava mais. Eu gosto muito do Sandman, porque ele tem duas coisas muito fortes. Uma é a questão do tema do personagem, né?
e como o personagem ele foi criado. Porque o Sandman, o Neil Gaiman, que ele fez a biografia do Duran Duran, e aí ele foi começando a pegar personagens secundários e ficando famoso. E aí o Sandman, de verdade, era um Batman que fazia as pessoas dormirem. E aí quando a DC chamou ele falou, tem uma outra ideia. E aí ele criou os Sete Perpétuos, Dream, Death, Despair, né? Sim. E para mim, assim, uma coisa que é muito, muito legal, que é uma aula, assim, de se colocar na vida, talvez o que eu aprendi mais, é aquele livro que chama Caçadores de Sonhos, que ele escreve, ele faz uma releitura daquela lenda japonesa, o monge, a raposa e o Mikado, o reinado dos sonhos. Quem faz a arte é o Yoshitaka Amano, que é o desenhista do Final Fantasy, né? E aí, é muito rico, assim, porque quando na lenda vão se encontrar com o Deus dos Sonhos, o Neil Gaiman coloca o Sandman. E é um Sandman samurai, assim, sabe? Com kimono. Então, aquilo ali é uma junção, sabe? Super bacana. E aí você começa a entender quem é o Neil Gaiman, de quem que ele foi aluno, que é do Alan Moore, as técnicas de criação, né? E aí no próprio livro do Grant Morrison, que eles criam as coisas sonhando, né? Então, assim, é algo que realmente te desperta para o sonhar, para ser Sim. criativo, né? Talvez você não faça um quadrinho, mas você vai dar uma aula. Então, aquele estado de fruição estética, aquele encantamento que você tem com o personagem, sabe? Como ele coloca cada palavra, como ele se expressa, e nessa expressão ele cria aqueles mundos, né? Eu acho que é algo assim que você não consegue mais. É o princípio da comunicação desde do passado, do Heráclito, dos gregos, de você não ser mais a mesma pessoa mediante aquela experiência, né? Tá vendo? É essa relação que a gente faz. Pronto, gente, vou ter que ler agora toda a saga aí do Sen, todos os arcos e visitar todos os arcos de novo. É muito louco, né? Quando a gente para de ler, como a gente para de ler HQ, né? Assim, eu recentemente, os últimos que eu li, na verdade, foram de livros. O Clube da Luta em HQ. Nossa, é muito Tem um legal. livro do Johnny Cash que eu amo também, feito em HQ, né? Que eu ganhei de presente. Enfim, mas esses mais outro tipo de quadrinhos, né? Na minha época eu chamava gibi, né? Mas eu tô lendo outras. Aliás, só um parênteses, porque aí a gente vai juntando. Quando eu fiz esse curso da Universidade da Califórnia, que se passava, inclusive, na casa do Krishnamurti, no caminho, era a casa do Johnny Cash, onde ele atola o trator do filme. Sério? E a filha dele mora lá. E eu falei um oi, eu dei um tchau pra filha dele. Nossa, eu sou super fã de Johnny Cash. E, olha, gente, ó, já vou te pedir aqui para você me mandar aquela playlist de rock da Mongólia. Foi isso que você... Foi essa. Foi. Aí o rock mongol, ele puxa o rock dos países túrquicos, né, do Turcomenistão. Nossa, é uma coisa assim, da Sibéria. É legal. Eu gosto bastante de música armênia, assim, né? As bandas que tem um toquezinho, assim, eu gosto bastante. Mas me manda que é sempre bem-vindo. Gente, aliás, olha, ele não é só um educador, não é só um geek na sala de aula, ele também é uma pessoa que indica boas playlists. Ele mandou uma para mim aí, baseada na nossa conversa sobre Madame Satã, né? Quem nunca dançou na paredinha? Com a sombra. Quem nunca fez uma dancinha lá na parede do Madame Satã não sabe o que é viver São Paulo. É isso aí. Mas é isso aí. Recados finais aí. Olha, ele estará na live. Eu vou deixar aqui linkado, gente. O link é ruim de falar, né? Mas eu vou deixar aqui todas as informações sobre o Pint of Science. Vai estar aí na terça-feira, dia 8 de setembro, às 19 horas. Vai começar e ele vai abrir todos esses trabalhos do Pint Jundiaí 2020, a ciência dos super-heróis, dos quadrinhos, as páginas de pesquisa. Ele, Francisco Tupi, estará inaugurando os trabalhos aí do Pint Jundiaí. Recados, indicações, leituras? Olha, o único recado, a única indicação é o evento Pint of Science, que dessa vez é um evento mundial, justamente por isso, popularização da ciência e do conhecimento.
Eu acredito que na lei dos 3 P's, Play, Passion e Purpose, aquilo que começa com uma brincadeira vira uma paixão e vira um propósito. Foi assim. Sempre me mantive fiel às coisas que eu gostava, que faziam sentido, que eu me refugiava e que me deram força, né? Imagina uma criança diagnosticada com dislexia, disgrafia, Eu e tenho hoje, dislexia. Você tá falando de mim? graças aos quadrinhos, aos heróis, ao interesse, fez eu ler, fez eu escrever, já escrevi livro, já escrevi tese. Então, assim, um evento que está sendo preparado com todo amor e carinho pela organizadora e por toda a equipe, né? Deixar aqui o agradecimento sincero pela Gi, a tudo que ela está movimentando, né? É sábado, é domingo, a gente está trocando mensagem, a gente está fazendo, assim, a empolgação dela é a que a gente sempre fala, a palavra convence, o exemplo arrasta, e todos nós, né, que nem diz o David Bowie, né? Você pode ser um herói, mesmo que seja por um dia, né? E ela está tendo um esforço heróico, com toda alegria, com toda a felicidade, desde antes de ter a questão da pandemia, ajustou tudo rapidinho. Então é o seguinte, gente, acompanhem o evento, né? O evento tem esse nome, Pint of Science, porque ele tem a ver com a popularização da ciência, e o meu, Pint of Milk, que é para as crianças, para os jovens. Então, veja com seus filhos, depois vê o pint normal, enfim. Mas a questão é a seguinte, tudo pode ser ensinado, tudo pode ser aprendido. Às vezes a gente cresce com uma questão daquela educação que ela é forçada, porque os pais têm aquela preocupação e acaba transferindo a preocupação, o medo, mas também existe um lugar do aprender, o aprender, quando ele é gostoso, quando é legal, ele é um refúgio, né? Nada melhor, assim, nada mais egoísta e solitário e positivo que ler um livro, mas também nada mais gostoso que você ler um livro, ler um gibi para uma outra pessoa, né? Então, é isso que eu digo. Quero agradecer, quero convidar Pint of Science, Pint of Milk, que vai começar nessa terça-feira, aí na cidade de Jundiaí, que eu acho que vai ser o mais legal de todos, mais legal de qualquer outro país, qualquer cidade. Então é isso, agradecer a Tainã, já tinha visto ela também envolvida, trabalhando, divulgando o evento, e assim, uma conversa super legal, sabe? A gente aprende, a gente pensa, a gente, sabe? A gente está aqui porque a gente gosta do que a gente faz e, sei lá, sempre é uma movimentação positiva, né? É isso aí, gente. Olha, como o dele é o Pint of Milk, eu vou fazer aquele drink do grande Lebowski, que é o licor de café, o leite e vodka. Para acompanhar. Queria muito te agradecer, obrigada mesmo, obrigada por tudo, obrigada pelo papo. É a primeira vez que a gente se fala assim, virtualmente não será a última, espero que a gente tenha aí a possibilidade de se encontrar nos estúdios da rádio, né, de bater um papo lá, enfim, fazer um brinde de repente. E queria deixar... eu quero. Já fica o convite, já quero deixar o convite para você. E quero terminar com uma frase do grande ícone da cultura brasileira, ET Bilu: busquem conhecimento, crianças. ET Bilu, grande clássico. Cultura pop, heróis nacional, né? Busquem conhecimento. Um beijo para você, Francisco. Obrigada, viu? Agradeço. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.